Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais uma aula do Sistema Osteomuscular, essa playlist que estamos fazendo de ossos e músculos. Então, se eu te ajudar de alguma forma e você quiser receber mais conteúdos, se inscreve no canal e deixa o seu joinha para ajudar a gente e vamos ao que interessa. Hoje vamos falar dos músculos referente ao pescoço, porém na sua porção lateral. E o que a gente pode falar já ao ponto sobre esses músculos? Olha essa imagem, coisa maravilhosa. O que a gente observa? Os músculos, claramente, do pescoço, principalmente a porção lateral. Mas você consegue ver um músculo em destaque nessa foto? Sim, praticamente nessa posição aqui, ó. Você consegue ver esse músculo grandão de forma lateral, que é o esternocleidomastoideo. Pois é, esse músculo, que parece quase um palavrão, ele está delimitando a porção dos músculos laterais e anteriores do nosso pescoço. E claro, ele tem uma grande função, principalmente na movimentação do nosso pescoço e cabeça. E esse esternocleidomastoideo, ele tem a sua origem e a sua inserção, como todos os músculos. E qual a origem desse músculo? A origem dele vai ser praticamente no osso, na porção do externo e também na porção da clavícula. Então ele tem praticamente duas porções de origem, o externo e a sua clavícula. E como você vê, ele vai subindo de forma lateralmente e vai se insertar no processo mastoideo, que fica praticamente na base do nosso crânio. Então, repetindo para você, a origem desse esternocleidomastoideo vai ser desde a porção da nossa clavícula e o externo e vai de forma lateral ascendendo até se insertar no processo mastoideo da base do nosso crânio. E qual vai ser a ação desse músculo? Primeiro, que ele vai ter uma ação, várias ações, entre eles uma inclinação ipsilateral, uma rotação contralateral, ele vai conseguir fazer vários movimentos. Então, basicamente seria essa a função. Porém, quando nós olhamos para esse músculo grandão que a gente vê na tela, ele tem uma importância anatômica, não só pela sua função, pela sua presença no pescoço, por delimitar a porção lateral e anterior dos músculos, mas também porque se nós disseccionarmos esse músculo, nós vamos ver atrás dele algumas estruturas importantes, como a artéria carótida, que vai passar por essa região, e até na sua porção pode-se perceber a sua bifurcação na carótida externa e na carótida interna. E também vai passar uma veia importante ali, que seria a veia jugular. Então, se a gente quer ver o pulso do paciente, eu posso botar a mãozinha ali, que eu vou conseguir perceber o pulso do paciente, porque ali passa a nossa carótida, passa vasos importantes nessa região. E quando nós falamos de clínica, na clínica também vai envolver esse músculo, esse esternocleidomastoideo. Até eu aqui me embolo um pouco a língua para falar esse músculo. Mas tranquilo. O que a gente pode destacar de patologia desse músculo? O problema relacionado a ele seria esse torcicolo. O torcicolo, que nada mais é que uma contração exacerbada e anômala desse esternocleidomastoideo, onde você fica contraído e fica assim, depende do lado onde foi contraído, qual esternocleidomastoideo contraiu. Em vez de eu ficar encenando aqui, senão você vai achar que eu tô meio louco, olha a imagem. Essa imagem demonstra para você exatamente o torcicolo. Ela pode ser congênita ou pode ser adquirida. Agora, além desse grande músculo que citamos, o esternocleidomastoideo, existe ainda os músculos escalenos, que é esse que você vê na tela. Esses músculos escalenos que se dividem em três, que ele possui o escaleno anterior, o médio e o posterior. E a gente vai falar de cada um deles. Então vamos lá. Primeiro, o escaleno anterior.
Todo músculo você tem que lembrar que tem sua origem e inserção. A origem do escaleno anterior vai ser desde o processo transverso de C3 até C6. Ele vai discorrer até se insertar na primeira costela. Então, repetindo para você, ele tem sua origem, esse escaleno anterior, desde o processo transverso de C3 a C6, vai discorrer esse trajeto até se insertar na primeira costela. Beleza? Agora, qual é a ação desse escaleno anterior? A ação dele vai ser exatamente de elevar a primeira costela. Olha que interessante, ele eleva essa primeira costela e também vai favorecer a contração de forma lateral do pescoço. Lateral do pescoço, também de forma bilateral e flexão anterior. Beleza? Então esse é o escaleno anterior. E existe o escaleno médio, como a gente citou, que é esse que você vê na tela. O escaleno médio também tem sua origem e sua inserção. A origem desse escaleno médio seria praticamente desde C3 até C7. Então, ele vai ter, nesse processo transverso de C3 a C7, a sua origem e vai discorrer o seu trajeto até se insertar ali na primeira costela. Então, relembrando para você, origem desse escaleno médio, processo transverso de C3 a C7 e a sua inserção ali praticamente na primeira costela. E a ação dele, como ele se inserta também na primeira costela, vai ser parecida com o escaleno anterior, que seria de elevar essa costela e também favorecer a contração ou a inclinação lateral do pescoço. Beleza? E por último ainda, dos escalenos, seria o escaleno posterior. Esse escaleno posterior que a gente está falando, ele vai ter sua origem e sua inserção. A origem desse músculo, ele vai ser praticamente desde C4 a C6. E a sua inserção seria na segunda costela. Olha só, o escaleno anterior e médio é na primeira. Esse já vai ser na segunda costela. E então, relembrando para você, a origem desse músculo, processo transverso de C4 a C6 e a sua inserção na segunda costela. Então pensa comigo, se ele tem a sua inserção na segunda costela, ele vai puxar desde a segunda costela quando ele for contraído. Então a ação dele é elevar as costelas, as primeiras costelas, e também auxiliar na inclinação lateral do pescoço e até mesmo na flexão anterior do nosso pescoço. Agora, quando a gente fala desses músculos escalenos, existe uma importância anatômica incrível aí nessa região. Principalmente quando a gente fala dos escalenos anterior e médio. Por quê? Porque entre esse anterior e médio existe um hiato. Um hiato por onde vai passar, ou falando de forma simples, existe um orifício, um buraquinho por onde vai passar o plexo braquial. O plexo braquial que vai acabar jogando seus ramos para inervar principalmente essa parte do membro superior. Nosso braço, antebraço, enfim. Ele vai jogar os ramos nervosos e por ali passa o plexo braquial. E além do plexo braquial passa a artéria subclávia. Então fica essa ideia principalmente para o cirurgião, nessa parte anatômica, onde se faz a cirurgia, tomar o cuidado que nessa região do nosso escaleno, entre o escaleno anterior e médio, tem esse hiato, onde passa essas duas superfícies anatômicas importantes. Outro ponto que a gente não pode esquecer é que tanto esse esternocleidomastoide como esses escalenos, que é o anterior, médio e o posterior, eles são músculos acessórios da respiração. Aí você pensa, como assim? O que tem a ver esses músculos do pescoço? Pois é. Você lembra que a gente falou, tanto o escaleno anterior, médio e posterior, ele eleva as costelas? Pois é. E o que acontece no processo de inspiração, por exemplo? Ocorre a elevação, né? Então,
que acontece? Eles vão ser músculos acessórios, eles vão auxiliar, claro que às vezes é até uma forçação de barra, mas sim, eles são acessórios nesse processo de respiração. Inclusive, pessoas asmáticas que têm dificuldade de respiração, geralmente elas têm esses músculos aqui bem ressaltados. Por quê? Não sei nem imitar um asmático, mas você realmente sente, a pessoa vai forçar, então ela vai acabar exercendo muita atividade desses músculos e eles ficam mais salientes, mais ressaltados do que numa pessoa que não sofre com esse tipo de problema. Outro músculo muito importante é o músculo longo da cabeça. E olha ele, esse bonitão aí, o longo da cabeça. Também possui sua origem e sua inserção. A origem desse músculo vai ser no processo transverso de C3 até C6. E ele vai discorrer até se insertar na ala inferior, ali naquela porção occipital do nosso crânio. Então, repetindo para você, a origem desse músculo longo da cabeça vai ser do processo transverso de C3 a C6 e ele vai ascender até se insertar nessa porção da ala occipital do nosso crânio. E a ação dele? A ação dele vai ser de flexão da cabeça e também vai possibilitar certo controle no processo lateral, né, nessa movimentação da cabeça. Outro músculo muito importante é o músculo longo do pescoço, que é esse que você vê na tela. Esse músculo longo do pescoço possui sua origem e sua inserção. A origem desse músculo vai ser desde C5, C6, T1 até 3. E ele vai discorrer e vai se insertar desde C1 a C6. Então, resumindo para você, origem desse músculo, C5, C6, T1 e T3. É praticamente bem discorrido. E ele vai se insertar desde C1 a C6. Praticamente esse músculo, quando ele contrai, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma flexão da coluna cervical. Outro músculo muito importante é o reto anterior e lateral da cabeça, que é esse que você vê na tela. Esse músculo ele possui sua origem e sua inserção. A origem dele vai ser praticamente nessa porção lateral do atlas. E ele vai discorrer até se insertar na porção basilar do occipital, né, na parte do nosso crânio. Então, repetindo, ele tem sua origem na região lateral do atlas e vai se insertar na porção basilar do nosso occipital. E a ação dele vai ser bem distinta, vai ser de uma ação de flexão na articulação atlanto-occipital. Então, pessoal, com isso fizemos mais um resuminho. Se eu te ajudei, deixe seu joinha e se inscreve aí no canal. Valeu?